Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Meu convidado de hoje é o Ricardo Paixão, CFO da MRV. Tudo bem, Ricardo? Ei, Denise, boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo. Seguinte, então já vou falar para o pessoal de casa. Gente, pode ir mandando já de uma vez as perguntas de vocês no chat. Daqui a uns 10 minutinhos eu já começo a repassar as perguntas de vocês para o Ricardo. Ricardo, super obrigada pela sua presença. MRV teve um ano bem interessante, ano de 2021, com faturamento recorde, mas muito desse faturamento, pelo menos no quarto trimestre, isso ficou bem destacado, veio da AHS, que é a subsidiária de vocês nos Estados Unidos. Qual que é o peso que vocês estão imaginando para a AHS nesse ano de 2022? Vai continuar tendo um peso assim tão importante? Porque se eu não estou enganada, foi uns 60% mais ou menos, né, do resultado do quarto tri veio dos Estados Unidos, né? Então, qual é o peso que vocês imaginam que ela vai continuar tendo, ou se vocês acham que a parte local, a parte da operação brasileira vai ganhar mais espaço? Perfeito, Denise. Bom, para quem não está tão habituado com a companhia, a MRV era uma companhia muito focada, nos empreendimentos de baixa renda. Tá? Então, até 4 anos atrás, era uma companhia monoproduto e monofunding, estrutura de financiamento sempre focada dentro do FGTS. E a gente veio implementando essa visão de plataforma habitacional, tá? Então, abrindo o nosso portfólio, atendendo não só o segmento de baixa renda. Atualmente, a gente atende o segmento de média renda com a linha de negócio Essência. A gente tem uma loteadora do grupo, a Urba. Tá? Temos um braço de aluguel aqui no Brasil chamado Lugo. E temos também a subsidiária norte-americana, que é a AHS. Tá? Bom, subsidiária americana, a AHS, ela contribuiu com mais ou menos 40% do lucro líquido do ano de 2021, 60% quase aí do lucro do 4T. E o que a gente quer, na verdade, Denise, é que essas subsidiárias, elas pesem cada vez mais no nosso resultado, Não querendo dizer que o resultado local vai ser menor do que o que ele é hoje. É porque lá fora tem um potencial enorme de crescer muito mais do que está entregando hoje. Então, na proporção, a gente vai ver um lucro total subindo e a proporção das outras linhas de negócio subindo em relação ao que a gente tem hoje. Então, não só para a AHS, para as outras também você vê uma importância maior no portfólio de vocês, nos números de vocês em 2022 em diante. Perfeito, é isso aí. A Lugo, que é a subsidiária que tem produtos para aluguel, ela fez um acordo com a Brookfield, já tem venda garantida de mais de R$1 bilhão em empreendimentos até 2024. Queria saber de você o seguinte, nesse meio tempo, vocês vão ficar só dedicados a esses produtos para Brookfield ou existe possibilidade de outros empreendimentos? O que vocês estão pensando para esse segmento? Denise, esse segmento de aluguel, só lembrando aqui para os nossos ouvintes, ou espectadores, como que funciona o negócio da Lugo, tá? Na Lugo a gente faz a aquisição do terreno, tá? Desenvolve o projeto, constrói, aluga e depois a gente vende o empreendimento como um todo. Então, ao invés de vender unidade a unidade, a gente vende o empreendimento inteiro para um investidor. Quando a gente pensou na Lugo lá atrás, a gente pensava na Lugo em um cenário de juros baixos, Então, a saída natural da Lugo seria os FIs, os fundos de investimento imobiliário, tá? Então, tanto é que a primeira saída de capital, a gente fez o IPO do fundo da Lugo, é o Lug 11, tá? Que ainda negocia em bolsa, listado, etc. Bom, no cenário do ano passado, a gente viu a taxa de juros subindo, o apetite do investidor que está olhando aí o curto prazo diminuiu para fundo de investimento imobiliário, então diminuiu para os FIs. Então, como alternativa, a gente buscou aí parceiros, acabou que a gente foi abordado por 4 grandes fundos globais, vamos falar assim, e a gente acabou optando pela Brookfield para poder seguir como nosso parceiro aí no médio prazo, tá? Então, todos os novos empreendimentos da Lugo, de agora até 2024, já está fechado, a Brookfield tem preferência para poder fazer a aquisição deles. Eles têm preferência ou já está certo que eles vão comprar? Não, já está certo. Todos que já estão no pipeline hoje já estão certos. Os que eu estou comprando agora, eu tenho a obrigação de apresentar a eles e eles têm direito de preferência, ou seja, eles podem escolher se eles querem seguir com aquele empreendimento ou não, tá? As conversas têm sido excelentes, a princípio eles vão seguir com tudo. Os que eles não quiserem seguir, aí sim eu posso tombar, vender para algum outro investidor.
Tá, joia. A Urba, que é de loteamentos, né, tem margens melhores e poucos concorrentes. A gente pode ver o aumento da participação da subsidiária nos resultados nesse período de inflação mais elevada e também juros altos e subindo? Podemos, Denise. A Urba ela já tinha um produto que é o produto que é o queridinho do brasileiro, né? Que é exatamente a possibilidade da pessoa morar em casa. Tem algumas pesquisas que já apontavam, a pesquisa é pré-pandemia, tá, gente? Que 72% dos brasileiros gostariam de morar em casa. Claro que isso não vai ser possível em capitais como, né, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. É muito difícil de conseguir morar numa casa dentro da cidade, né? Mas é um produto que no interior de São Paulo, né, no estado de Goiás, estado de Minas Gerais, é um produto muito aderente para esse tipo de público, tá? Então, o que a gente tem visto, na verdade? Que os produtos da Urba eles são um sucesso de venda. Toda vez que a gente lança um empreendimento, tem uma velocidade de vendas muito alta, muito rápida, tá? Então, a Urba ela tem um plano muito agressivo de crescimento, né? Ela tem um plano de chegar a 15 mil unidades por ano, tá? No ano de 2020, ela fez mais ou menos 1.000 unidades, ano passado foram quase 3 mil, né? Então, triplicou aí de um ano para o outro. Então, se a gente tinha um desafio de multiplicar por 15, agora o desafio é multiplicar por 5. Já diminuiu aí proporcionalmente o desafio da Urba, né, dado a excelente oportunidade de mercado que a gente tem. Então, a expectativa para a Urba realmente é a melhor possível, né? A gente só não faz mais coisas hoje da Urba porque tem um tempo entre comprar o terreno, fazer o parcelamento, mudar os zoneamentos para depois fazer a venda dessas unidades, né, para os nossos clientes, tá? Então, a Urba vende lotes onde as pessoas vêm e constroem suas casas depois. Tá, e vocês estão fazendo empreendimentos em quais regiões do Brasil? O grande foco é o interior de São Paulo, tá? Esse é o produto mais aderente, assim, que além de ter uma geografia boa, tem muita questão do costume também, né? Então, na região próxima a Ribeirão Preto, região próxima a Campinas, é onde a gente tem conseguido fazer com bastante sucesso aí as vendas dos nossos lotes da Urba. E é também uma região com um poder aquisitivo mais elevado, né? Mas esses loteamentos são para a população de baixa renda ou não? São classes B e C. Classe B e Tá? C. Então, a gente está falando ali de lote que vai custar de 70 a 90 mil reais. Tá. Sobre a AHS, que é a subsidiária americana de vocês, recentemente a gente viu notícia de que a MRV estaria em busca de potenciais aportes de capital. Já tem alguma conversa em andamento sobre isso? Na verdade é o seguinte, Denise, a conversa em andamento sempre teve, né? Acho que desde quando a gente fez a aquisição da AHS, essas conversas já existem, né? Só lembrando aqui, a AHS, né, assim como a MRV &Co, ela faz parte de um grupo, né, um grupo muito empreendedor, né, que é também acionista do Banco Inter, da Log, tá? Então, quando a AHS surgiu lá atrás, né, em 2012 nos Estados Unidos, ela tinha um plano ambicioso de crescimento. Em 2020, esse plano passou a fazer parte de um plano também da MRV, de internacionalização, né, onde fazia sentido, a AHS precisava de capital, tanto humano quanto financeiro, né, para conseguir financiar seu crescimento. A MRV tinha isso disponível, né, para poder aportar, e para a gente também fazia sentido ter algum tipo de diversificação geográfica, né, não só atuando em várias cidades do país, mas também tendo uma geografia diferente. Então, fez sentido a gente entrar nessa operação americana, tá? Bom, então, sendo mais direto ao ponto aqui, para crescer a operação da AHS, para poder aproveitar de toda a oportunidade que o mercado americano nos proporciona, a gente precisa de capital, tá? Então, a gente tem, sim, buscado investidores, tanto para o nível do projeto, né, onde as pessoas entram com equity, né, entram com capital e viram sócios dos projetos, como também pessoas para poderem serem sócios da AHS, né, na holding AHS, tá? Bom, tem um plano também de abertura de capital da companhia. Esse plano acho que é mais para médio prazo do que no curto prazo, né? O que a gente observa hoje é que faz sentido a gente uma entrada de um parceiro estratégico, né, para a gente crescer um pouco mais a companhia e aí sim a gente seguir em frente, né, para poder fazer a abertura de capital, sempre pensando em mais capital, mais fonte de recurso para a gente aproveitar essa oportunidade no mercado americano que é excepcional. Mas a abertura de capital seria aqui ou nos Estados Unidos? Não, lá fora. A empresa é 100% americana, tudo lá fora. Tá? Não tem nada aqui. E seria para quando essa abertura de capital? Como é que está o clima lá para IPOs lá nos Estados Unidos, para o setor de vocês? O que vocês têm visto?
O clima, na verdade, é o seguinte, o setor que a gente atua é um setor muito específico, tá? Um setor de multifamily, né? É um setor que pega a classe trabalhadora americana, então você pega de 60 a 90 mil dólares anuais de renda, tá? É um setor que tudo que a gente coloca para alugar, aluga muito rápido, então a gente está batendo recorde ali das menores taxas de venda, ou seja, a gente está conseguindo vender no pico dos preços, tá? Essas unidades que a gente tem feito lá fora. Mas não tem um timeline definido, Denise. Na verdade, a gente tem um plano de crescimento robusto e bem estruturado, né? E à medida que a gente for conseguindo essa entrada de capital, a gente pode ir almejando crescer esse plano, né? Para poder ir preenchendo esse gap que a gente tem entre a nossa ambição e o que a gente está hoje. Então não é 1 ano, ou 2 ou 3, né? Pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2 anos. E vocês atuam só na Flórida? Quais regiões dos Estados Unidos? Na verdade, hoje a gente atua, né? A companhia foi fundada no sul da Flórida, tá? Então, em Miami. Então, ela atua no sul da Flórida. E a partir do ano passado, a gente expandiu também para o estado do Texas e para a Geórgia, tá? Então, na Geórgia, a gente está na cidade de Atlanta. E no Texas, a gente está em Austin, Dallas e Houston. Ah, joia. Seguinte, a gente viu a inflação geral muito alta e a inflação da construção civil muitíssimo alta nos últimos tempos. Como é que vocês têm se preparado para poder lidar com esses preços elevados? Então, Denise, tem coisas que a gente não consegue se preparar, tem coisas que a gente consegue reagir, né? Acho que essa daí a gente está na linha da reação, né? Só lembrando um pouquinho aqui, pegar um histórico rápido, em 2020, quando começou a pandemia, ninguém sabia do comportamento, né, de demanda por imóvel, um bem de valor alto, né, de valor agregado bastante alto. Então, o que a gente preferiu fazer? Aí foi escolha mesmo, a gente optou por fazer uma venda de um volume mais alto, tá? Mesmo que isso significasse entrar com um pouco de desconto, né? Na época, a gente tinha uma margem bruta em torno de 30%, a gente ia falar, vamos baixar a margem para uns 28%, com o desconto que a gente está dando, mas pelo menos a gente mantém a companhia rodando, mantém um volume elevado. O que aconteceu que ninguém esperava e a gente não esperava, né? Foi uma inflação na monta que veio. Tá, a gente está falando de uma inflação na construção, né, medida pelo INCC, de 25% em 2 anos. Tá? Então, a margem que a gente está vendo hoje, que está comprimida, ela é fruto desses 2 efeitos. Primeiro, um preço de vendas mais baixo, em função dos descontos, e segundo, um custo que subiu ao longo do tempo. Então, a gente foi pego aí de surpresa em relação a esse ponto. Né? A gente continua vendo a inflação alta, tá? Principalmente a inflação de matéria-prima, ela continua alta. Ela continua mais alta do que a gente vem conseguindo repassar de preço, né? Então isso significa que a gente vai continuar com uma margem um pouco mais comprimida durante algum tempo, né? Acho que pelo menos durante esse ano aí a gente pode esperar margens no máximo igual a gente está vendo hoje, ali de 22,5, podendo cair para 21,5, dependendo da inflação que a gente observar para frente. E só uma outra coisa, né? Que também aconteceu, assim, a gente sai de 2 anos de pandemia e entra uma guerra, né? Então a inflação que a gente está vendo hoje da construção, principalmente na parte de matéria-prima, ela tem muito a ver com a guerra que a gente está vendo na Ucrânia, né? Então, obviamente, ninguém pensava nisso, ninguém esperava isso. A gente tinha um cenário de inflação de construção em torno de 4% para esse ano, e o que o primeiro trimestre veio nos mostrar é que provavelmente vai ser um pouco mais alto do que isso. Pois é, mas a inflação na construção, você acha que ela vai manter o ritmo tão elevado que você falou, de 25% em 2 anos? Não, ela já diminuiu um pouquinho o ritmo, né? Já diminuiu. Se a gente for pegando os dados dos últimos trimestres, a gente já está falando aí de mais ou menos 4% nos últimos 6 meses, né? Então já é uma desaceleração, mas não é uma deflação. Então a gente continua vendo subindo, mas subindo menos do que eu estava subindo antes. Deflação, você tem esperança, não? Não, atualmente não. E você acha que isso vai influenciar nos lançamentos de vocês, no volume de lançamentos? Isso pode impactar, Denise, da seguinte forma, né? Como a gente tem hoje uma alocação de capital, a gente tem que definir em quais linhas de negócio que a gente vai investir capital, né? No momento atual, o que a gente tem? A gente tem um programa habitacional que ele está menos atrativo do que ele era antes, tá? O programa Casa Verde e Amarela, da forma como ele está hoje, a gente está mirando ali margem de 24%, 25%, diferente dos 32% que a gente tinha antes. Então, a conta está difícil de parar de pé, né? Então, o que a gente tem feito? A gente pode acabar segurando um pouco os lançamentos dessa faixa de renda mais baixa e focando um pouco mais de capital para as outras linhas de negócio que a gente estava falando antes.
faz sentido do ponto de vista de alocação de capital hoje, diminuir um pouquinho a exposição do Casa Verde e Amarelo da forma como está. Né? Não quer dizer que a gente não possa ver um crescimento, né? As condições do programa habitacional elas podem mudar. A gente teve uma mudança recente agora, ainda foi uma mudança muito pequena em relação a todo o impacto que a gente teve nos últimos anos, mas não impede também que a gente veja um crescimento ainda, uma mudança de condições maior. Tá? Só citar um dado que eu acho que é interessante, que a gente acompanha muito de perto, é o volume de contratações do FGTS. Ele é uma proxy boa do tamanho do mercado de baixa renda, tá? E a gente viu que janeiro e fevereiro, dado de março ainda não saiu, tá? Mas janeiro e fevereiro a gente teve contratações que foram menos da metade do mesmo período do ano passado. Então, o programa que foi feito para 30 mil unidades por mês, a gente estava fazendo 15 mil, né? Isso é a indústria inteira. Então, significa que o governo vai acabar tendo que mexer em algum parâmetro aí para frente para fazer o programa ser mais vantajoso, né? Tem que parar de pé, tem que dar dinheiro também. E isso ele tem que fazer para poder aumentar o poder de compra do cliente. Não aumentando o poder de compra do cliente, aí a gente está falando de um programa habitacional maior do que o que a gente tem hoje. Então, chance de aumentar preço está descartado, não tem espaço para isso. A gente tem que aumentar. O que acontece eu aumento, a minha velocidade de vendas acaba caindo um pouco, né? Mas a gente tem que aumentar. Por quê? Porque não tem outra forma de combater essa inflação que a gente viu, a não ser subir no preço. O que tem acontecido é que um programa que foi feito lá atrás para atender uma população com renda de 2 a 2.200, era o principal foco, né? Hoje é um programa que migrou para 3 mil reais. Então, aquela classe mais baixa, né? A classe que realmente ganha menos, ela está desabastecida nesse momento. Ela não consegue comprar um apartamento hoje. Uhum. Mas essa coisa de ficar com estoque maior, então, já que vai vender menos, isso aí... Vocês estão confortáveis com isso? Existe alguma forma de contornar isso? Como é que vocês estão fazendo? Não, tem. É porque, na verdade, assim, o estoque que a gente tem que medir, Denise, ele é o estoque de produto acabado, né? E esse estoque de produto acabado, ele continua muito baixo, tá? Então, o que a gente tem feito, na verdade, a gente segura, não está vendendo tão bem, segura um pouco o lançamento, né? Vamos lançar um empreendimento de 1.000 unidades. Em vez de lançar um de 1.000, eu divido ele em módulos diferentes e lanço 5 módulos de 200 unidades. Lancei o primeiro de 200, vendeu bem? Performou? Sim, lanço o segundo. Então a gente vai fazendo de forma faseada, sabe? De forma que o nosso estoque não aumente tanto. Tá, joia. Já vou começar a te repassar aqui umas perguntas que estão chegando no nosso site. Vamos lá. O Luiz diz o seguinte: tenho visto muitas reclamações de que está caro comprar e alugar nos Estados Unidos. Vocês estão vendo a demanda caindo por lá? Não, na verdade a demanda está subindo muito, tá? Por quê? Como está mais caro comprar, as pessoas têm que vir para o aluguel, né? E aí o aluguel que a gente está falando aqui é exatamente para essa classe trabalhadora, de 60 a 90 mil dólares. Então, a maioria das pessoas que não consegue, uma boa parte da população que aluga, é porque ela não consegue comprar. Então, a demanda está subindo e não caindo. O Luiz Antônio pergunta o seguinte: segundo um especialista em outra live, a inflação da guerra nem chegou ainda ou chegou fraco por enquanto. Como vocês esperam o cenário de aumento de juros nos Estados Unidos? O cenário de aumento de juros nos Estados Unidos, que ele está perguntando, né? O cenário de juros nos Estados Unidos que já está contratado. Assim, não sei se vai subir 1,5, 2, 2,5, né? Isso aí, eu não sou especialista nessa parte, né? O que eu faço, na verdade, eu consumo informações dos especialistas. Então, o que a gente está vendo? Mesmo com uma subida de juros nos Estados Unidos, a gente continua vendo o cap de saída. O que é o cap de saída? É o preço, né? É a rentabilidade do imóvel que o investidor compra está caindo. Tá? Por quê? Porque a demanda está muito alta. Né? O nosso ouvinte que perguntou antes em relação ao aumento de aluguel, realmente o aluguel nos Estados Unidos ele aumentou acima ainda da inflação. Tá? Então isso abre espaço para que a gente continue fazendo negócio com margens excelentes lá no mercado americano, mesmo com a expectativa de subida de juros. Agora, falando em juro, o juro brasileiro não afeta o financiamento, né, da Casa Verde e Amarela, porque é tabelado, né? Mas ele afeta o resto da vida da pessoa de modo geral. A inflação diminui o poder de compra, o juro mais alto diminui também o poder de compra, porque ela vai fazer um financiamento, qualquer outro, e isso influencia também, né? Quanto que isso preocupa vocês ou isso não preocupa? E outra coisa, os outros empreendimentos, vocês têm muita coisa que é fora da Casa Verde e Amarela e que seria influenciada pelo juro brasileiro ou não? Sim, o que está fora do Casa Verde e Amarelo, a gente pode falar ali entre 15% e 20% do nosso volume de vendas, tá? Desconsiderando a operação americana.
Então, isso estaria dentro, contando com o braço da Lugo, né, que a gente já conversou sobre essa venda dos empreendimentos para a Brookfield, tá? E aí sim a gente tem a cada 1 ponto percentual de taxa de juros que, né, subindo, mas taxa de juros de financiamento imobiliário, né? Não necessariamente a taxa de juros Selic, tá? Então, a cada 1 ponto a mais de taxa de juros no financiamento imobiliário, a gente precisa de uma pessoa que ganhe 10% a mais do que para ela poder fazer aquisição do mesmo imóvel. Então, como os juros sobem, automaticamente você tem uma população menor capaz de comprar aqueles imóveis. Mas o que a gente tem visto é que tem uma demanda reprimida enorme desses imóveis, por imóveis na casa de 300 a 400 mil reais. Então, os lançamentos que a gente tem feito nessas classes, né, para essa faixa de renda, eles têm performado muito bem, tá? Então, a gente ainda não viu aí a venda desacelerando em função dessa subida de juros nesse outro segmento. E a primeira pergunta que você falou, você tinha feito... isso, como é que vocês se preocupam com o aumento da taxa de juros, mesmo no caso de quem é da Casa Verde e Amarela, que não vai impactar aquele juro do financiamento, mas impacta o resto da vida da pessoa, né? Perfeito, sem dúvida, né? A inflação bateu para todo mundo, né? Acho que esse ano a gente começa a ver um pouco do repasse dessa inflação para o dissídio, né? Então, a maioria das pessoas que compram imóvel é assalariado, então a gente consegue ver algum incremento de renda. Obviamente, não vem para poder equilibrar com o aumento do INCC, mas de alguma forma ajuda em relação ao volume que a gente tem hoje. Luiz pergunta o seguinte: a subida de juros lá nos Estados Unidos não pode pressionar para que o cap rate aumente? Poder pode, não é o que a gente está vendo até agora, tá? Vamos lá, cenário básico. Quando a gente fez a aquisição da HS, a gente via... Vou ter que ser um pouquinho mais técnico, Denise, tá? Mas vamos lá. Tá. 7% de yield on cost. O que é o yield on cost? É o aluguel dividido pelo custo da propriedade, tá? Então, a gente construía com 7% de yield on cost e depois ganhava dinheiro como? Vendendo essas propriedades a um cap rate de 5,25. É o que quem está comprando aceita receber. Atualmente, a gente está vendo o nosso yield on cost em 7,5 e o cap de saída abaixo de 4%. Então, assim, a gente tinha uma margem bruta de 28% no cenário inicial e atualmente essa margem está acima de 40%. Tá? Então, assim, a gente ainda tem espaço para alguma subida de juros lá fora, que mesmo que isso impacte alguma coisa de subida de cap rate, a margem ainda vai ser substancialmente superior ao nosso cenário base quando a gente fez a aquisição e as viabilidades de terreno que a gente usa. Ô, Ricardo, e com relação ao endividamento da empresa, como é que está o nível de endividamento? Como é que vocês estão atuando aí para melhorar o perfil da dívida? Não sei, fala aí para a gente como é que está o cenário. Tá bom. A gente tem que olhar o endividamento da companhia, obviamente ele subiu, né, em relação ao que era, tá? Muito focado aí no incremento do negócio da HS, né? Então, na hora que a gente olha a figura junto com a HS, junto com a operação americana, é muito natural que o endividamento suba, né? É uma operação lá fora muito mais alavancada do que o que a gente está falando aqui, né? E qualquer dólar que eu devo lá são R$5 aqui, no melhor cenário, que é o cenário que a gente está vivendo agora, né? Até uns 6 meses atrás era 5,70. Tá? Então, da mesma forma que o resultado de lá ele é potencializado pela moeda, a dívida de lá também é potencializada pela moeda. De forma que o que a gente deve nos Estados Unidos, ele é pago com o resultado americano. Então, o câmbio não importa para mim. Tá? Nesse caso, eu estou com a operação totalmente balanceada e protegida. Né? Quando a gente pega a operação brasileira, aí a gente teve, né, um cenário de inflação subindo, a gente foi obrigado a estocar um pouco mais de matéria-prima, tá? O que acabou prejudicando um pouco a geração de caixa no ano passado e também subiu um pouco a alavancagem. Mas a alavancagem daqui do Brasil ainda está num patamar super saudável, tá? A gente está bem confortável com os níveis atuais de alavancagem que a gente tem. Tá joia. Faltou a gente falar alguma coisa importante que você acha que é relevante para o seu acionista ficar sabendo, Ricardo? Denise, acho que os acionistas estão bem antenados aí, acho que as perguntas foram boas, cobriram boa parte das conversas que a gente tem aí também, né, com o investidor institucional, com todos os públicos. Queria colocar aqui à disposição o e-mail do RI, da MRV, ri@mrv.com.br, né, quem quiser aprofundar em algum outro tema, quem quiser mandar perguntas, sugestões, fica à vontade, será um prazer interagir aí com vocês. Agora, Ricardo, depois dessa experiência positiva que vocês estão tendo lá nos Estados Unidos, vocês pensam em expandir também para outros países, talvez aqui os vizinhos latino-americanos?
Não, eu acho que, Denise, a geografia que a gente já está é uma geografia que cabe um crescimento muito grande, sabe? Então faz mais sentido para a gente hoje crescer em mais estados americanos, tá? Do que a gente expandir para outros países aqui na região. Tá. Acabou pintando uma perguntinha aqui do Luiz Antônio, que, sobre aquela resposta que estava dando sobre o cap rate americano. Tá? Ele diz o seguinte: ótima explicação. Poderia fazer esse mesmo raciocínio de cap rate, só que no cenário brasileiro? Sim. Aqui é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque nos Estados Unidos, o investidor, né, esse investidor de tijolo, né, vamos chamar assim, investidor de ativo real, né, que compra imóvel, compra galpão, compra essas coisas, ele aceita um pouco de compressão no spread dele. Então, vamos supor que o juros americano vai pagar 3% ao ano, tá? E hoje ele aceita receber 4,25%. Então, se ele hoje tem esse spread de 1,25%, quando o juros sobe de 3 para 3,5%, ele aceita receber 0,75 em vez de 1. Não sei se eu fui claro aqui. Então, ele aceita ter um pouco menos de lucro nessa operação, tá? Mas para poder manter um ativo real. No mercado brasileiro, a gente vê o cenário um pouco diferente. Acho que as pessoas aqui são um pouco mais imediatistas, né? E é um mercado de investidor em ativo real muitas vezes menor do que o mercado americano, muito menos estruturado também. Aqui nós não temos, assim, né, fundos enormes ou gigantescos, igual a gente tem nos Estados Unidos, que compram bilhões e bilhões de dólares em ativos, tá? Então, aqui acho que está muito mais em cima de pessoa física, né? E aí as pessoas realmente olham muito mais para o curto prazo. Acho que por isso aqui a dinâmica é um pouco diferente, né? Na hora que a gente vê a taxa de juros subindo, as pessoas automaticamente ficam com menos apetite, né, para fundos imobiliários, tá? Tá ótimo, então, Ricardo. Super obrigada pela sua presença aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado você pelo convite. Boa noite a todos. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos que investem no setor imobiliário, que querem investir no setor imobiliário também. Se inscreva no canal e clique no sininho. A cada 15 dias a gente tem aqui o Conversa Aberta, que é essa conversa de vocês com os executivos das empresas de capital aberto. Então, estão todos convidados a se inscreverem no canal e acompanhar aqui nossa programação. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.